aqui no nosso estúdio a gente recebe a delegada Juliana Saad. Muito obrigada, doutora, pela sua presença, viu? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberto. Obrigada a você. A gente também agradece a participação da doutora Luciane Fantini, ela é psicóloga, inclusive tem um trabalho muito bacana, sempre aqui em parceria no Fale Espírito Santo, dessa conscientização que a gente precisa levar, de trazer esse alerta mesmo quando as mulheres estão num ciclo de violência. E hoje, a Patrícia vai contar pra gente a história dela. Ela também já foi vítima de violência, não é isso? Sim. Obrigada pela sua presença. E conta pra gente, assim, foram 10 anos vivendo com medo, Patrícia? 10 anos que eu era separada Separada? Dele. Fiquei praticamente 4 anos com ele. 4 anos com ele, depois, até então, você conseguia identificar que você estava no ciclo de violência? Eu namorei à distância durante 1 ano. Aí, até então, eu não percebia, né, a violência. É quando eu fui morar com ele que começou teve violência física, psicológica. Eu sou policial militar. Eu estava nos primeiros anos de polícia. Ele já chegou aí, eu fazendo abordagem na rua, fazendo revista. Ele chegava e parava a moto dele e ficava querendo tratar de relacionamento no meio da abordagem, entre outras coisas. É muita coisa que ele fez. Aí, como se diz, depois que minha filha fez 1 ano, aí eu tomei a decisão que eu não aguentava mais. Aí me separei dele. E aí vim embora, só que eu larguei uma casa lá em Nova Venécia. Eu tinha financiado essa casa. Eu larguei de mão a casa para ter paz. E voltei para a Serra para morar próximo aos meus parentes. Essa é uma realidade muito comum entre as mulheres que passam por violência, ou elas vivem no mesmo endereço do agressor, na mesma casa, tentando suportar esse medo, ou então tem que trocar realmente de residência. E é aí que entra essa ação, essa operação da polícia, muito importante, para ser mais uma camada de proteção às mulheres que muitas, às vezes, não têm nem coragem de fazer essa denúncia, doutora. Primeiro explica, né, de que forma que essa denúncia chega até vocês? Muitas vezes através dos canais de denúncia, né, por denúncia anônima, o 180, 181. Algumas vezes também, muitas vezes também, pelas próprias vítimas que vão até a delegacia. É muito difícil, assim, a vítima identificar, não é? Que está sofrendo violência psicológica, que está sofrendo violência doméstica. Isso, às vezes, demora anos, demora muito tempo para a vítima poder entender, identificar e tomar coragem para denunciar. Então, são essas formas, né? Ou através dos canais de denúncia ou através da própria vítima que enfrenta, que toma coragem e vai até nós para denunciar, o que é muito importante para que nós possamos tomar as medidas necessárias. A gente precisa que as vítimas vão até os órgãos da segurança pública e denunciem para a gente poder tomar essas providências. E qual que é o estado psicológico dessas vítimas quando acontece essa operação, que elas às vezes são até surpreendidas? As vítimas, sim, são surpreendidas. A gente mostrou um caso recente aqui, dia 3 de junho, de Guarapari, também, que a vítima, a gente sente na fala dela o alívio, né? Que bom que essa operação está acontecendo, porque talvez nem ela tinha essa voz, nem ela sabia que ela tinha essa força interna de fazer essa denúncia, doutora. Como é que você percebe esse sentimento nelas? Eu vejo uma sensação de alívio muito grande e de fortalecimento delas, né? Assim, a violência psicológica, por exemplo, ela é, às vezes, tão grave quanto a violência física, porque causa danos emocionais muito graves. E como que a violência psicológica ela ocorre? Através do controle do agressor, que era o que a gente estava conversando, né? O controle, ciúmes excessivos, aquele homem controlador que controla a roupa da mulher, a roupa que ela vai vestir, com quem ela está falando no telefone, o tempo todo controlando com os amigos que ela está falando, enfim, tentando fazer com que ela fique isolada, através de humilhações também, manipulação. E isso pode gerar um dano emocional muito grave. E essas mulheres, elas ficam muito enfraquecidas. Muitas delas até
entram em depressão, sabe? Eu vejo casos na delegacia em que a vítima ela faz uso contínuo de medicação psiquiátrica. Isso significa, inclusive, no entendimento dos superiores tribunais, na jurisprudência atual, de que, além do crime do 147B, que é o crime de violência psicológica, também existe o crime de lesão corporal, que é o do 129, parágrafo 13º, que é mais grave, né? Porque a lesão, o dano emocional se torna permanente com o uso da medicação contínua. Às vezes a mulher ela entra num transtorno mental, ela tem diagnóstico de um transtorno mental e pode também responder por esse crime. Então, assim, o abalo emocional é muito grave. E tiveram muitos casos, doutora, de violência psicológica também? Muitos casos, muitos casos. Que bom que a mulher está conseguindo identificar isso o quanto antes. Mas é difícil, tá? Eu vou te falar que a maioria demora muito tempo para identificar ainda, porque é realmente uma situação muito difícil. Então, diante dessas situações, dessas operações, e quando ela verifica que aquilo realmente está acontecendo, é realmente uma sensação de alívio para elas. E ela se fortalece. Elas se fortalecem, sabe? A gente verifica isso na fala delas, enfim. Luciana Infantini, isso mostra que mesmo aquelas que ainda não descobriram essa força interna que é necessário, sim, denunciar, o quanto a participação da sociedade pode representar uma vida, né? A vida que tem ali, às vezes, filhos, que tem irmãos, que tem pais. São vidas que são salvas, né? Roberta, isso é muito importante, essa operação, né? Porque ela dá força, né? Ela potencializa essa vontade que a mulher tem de denunciar e que muitas vezes entende que nada vai acontecer, né? Que a justiça não vai ser feita, que vai acabar se voltando contra ela. Então, ações como essa são importantes para reafirmar, olha, tem um amparo legal, a sociedade está se mobilizando, está fazendo alguma coisa. Agora, é importante também que a gente peça para essas mulheres começar a identificar os sinais, porque o agressor, ele nunca vai começar com a violência física, ou dificilmente ele vai começar com a violência física. Em geral, começa com essa violência sutil, psicológica, que a mulher, muitas vezes, por estar emocionalmente envolvida, né, por estar apaixonada, por gostar, não, ele não é capaz disso, ele falou tal coisa, mas ele tinha bebido um pouco, vai dando essas desculpas, assim. Então, é muito importante que a mulher perceba os primeiros sinais de violência, que em geral começa com essa violência psicológica, tentar cercar a mulher, tirando, né, rompendo laços de amizade, laços com a família. O agressor muitas vezes começa, né, ou às vezes tira a mulher daquele convívio que ela tem com parentes, tudo, e leva para um lugar bem distante fisicamente, ou às vezes vai sabotando, né, a relação, falando, olha, sua família não gosta tanto de você, eu que gosto, eu que cuido, suas amigas não prestam, sabe? E vai sabotando as relações até que essa mulher fica sozinha, isolada, longe de uma rede de apoio. Então, sem rede de apoio, é muito difícil a mulher ver e também pedir ajuda. E aqui tem vários comentários já na nossa rede social. Convido você a enviar para a gente a sua triste experiência sobre esse assunto, mas é muito importante para a gente alertar outras mulheres. Tem gente dizendo, mulher não pode ter medo e muito menos vergonha de denunciar. Eles não mudam, só trocam de estratégia. Olha que interessante esse relato. A Mônica também participa com a gente. Ela fala, meu esposo, quando bebe, fala palavras feias, me agride em palavras. É muito triste. Daqui a pouco a Luciana pode falar para a gente sobre isso. Será que já é um sinal realmente de uma violência psicológica? Outro comentário, bom dia, eu tenho uma vizinha que apanha direto do marido, a polícia já veio e ela fala que está tudo bem. Está cheia de hematomas e tem um filho, gente, de 10 anos, vendo tudo. Roberta, boa tarde. Não me identifique, por favor, mas vivemos esse terror há mais de 16 anos. A minha irmã sofre violência doméstica. Já fizemos a nossa parte de chamar a polícia. Ela ficou contra nós. Hoje tem um ódio mortal de mim e da minha mãe.
Mais um comentário aqui também da Rose, ela fala, meu namorado é assim, não consigo sair fora dele, já tentei várias vezes. Gente, são relatos que a gente vê assim, a profundidade do quanto que as pessoas já estão enraizadas em um relacionamento violento. Mais um comentário aqui, eu também sou vítima de violência psicológica, mesmo com medida protetiva, o meu ex-companheiro vivia na minha porta. Eu estou grávida de 8 meses, tenho 2 crianças cardiopatas e hoje chamei a polícia novamente. Eu espero que resolva. Já que essa telespectadora, a doutora Juliana, falou sobre a medida protetiva, inclusive eu queria que a senhora comentasse sobre essa jurisprudência que traz uma certa mudança. Não existe aquela ideia de que a medida protetiva tem prazo de validade, né? Reforça isso para a gente, essa informação, essa alteração. Sim. O Superior Tribunal de Justiça consolidou recentemente o entendimento de que a natureza jurídica das medidas protetivas não é mais de medida cautelar, e sim de tutela inibitória. O que isso significa, assim, para ficar uma linguajar mais simples? A medida protetiva ela tem prazo indeterminado de um tempo para cá. O juiz, até pouco tempo, ele estabelecia um prazo, às vezes 6 meses, às vezes de 1 ano, e após esse prazo passar, seriam revogadas as medidas protetivas automaticamente. Então, o que acontece? Hoje, não existe mais essa determinação. O prazo agora ele é indeterminado. Há necessidade de se verificar se a vítima ela ainda está em situação de risco. Se essa situação de risco ela persiste, ok, as medidas vão continuar. Se essa medida protetiva se esse risco ele não existe mais, aí sim se revogam as medidas protetivas. Nem então, mesmo a absolvição do agressor. Né? Nem isso... mesmo. A absolvição do agressor, instauração de inquérito policial também, não há necessidade de instauração de inquérito policial. Se o agressor ele for absolvido na sentença, também podem permanecer as medidas protetivas enquanto a situação de risco perdurar. Então, é exatamente isso que eu acho que o Superior Tribunal quis consolidar nessa jurisprudência, nesse tema, né, que é do STJ, informando isso, que o prazo agora é indeterminado, ela não se revoga mais automaticamente. Isso vale para todas as medidas protetivas. Todas as medidas protetivas, não se revoga mais automaticamente. Muito importante você saber dessa informação. Patrícia, você chegou a solicitar medida protetiva contra ele na época? Na época, não. Eu desisti algumas vezes, porque eu tinha esperança dele mudar. Aí é uma bola de neve, um círculo vicioso, né? A gente, ele vai mudar. Aí espera, não muda. Aí vai, como se diz, vai chegando ao extremo até... ameaçou também de morte. É muita coisa que aconteceu. Aí, a partir do momento que eu bati o pé e falou que essa vida não é para mim, eu não quero mais isso. Aí que eu abri mão da casa lá e vim embora. Aí, você chegou mesmo assim, a me dizer nos bastidores que você chegou a fazer a denúncia e depois chegou a retirar. Retirei para a gente tentar voltar por causa da minha filha, em 2018, 19, por aí. A gente estava tentando voltar. Aí vinha, eu ia para lá, para a cidade, mas o comportamento depois eu fui vendo que não ia valer a pena. E eu não queria que minha filha visse esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, ele me xingando, me agredindo, e eu não queria isso para ela presenciar isso. Isso é muito comum, né, Luciana Infantini? Ela abriu mão da vida dela, dos direitos dela, da casa, da segurança, do conforto, para justamente fugir dessa agressão que ela sofria. Isso é muito comum entre as mulheres. Muito, Roberta. E você vê assim que ela falou ali, né? Eu achava que ele ia mudar. Então, as mulheres sempre tentam, não, isso, né? Ele está acontecendo porque ele é imaturo, ou porque ele bebeu, ou alguma coisa assim, ele vai mudar. E aí acontece que não muda, né? E aí tem que tomar essa medida radical de sair, de ir para outro canto. E é muito triste, porque é um luto que vive tanto na ruptura do relacionamento, quanto um luto de estar perdendo seu conforto, convívio com os familiares, às vezes abrir mão do próprio trabalho dela, né? Então, veja quantas perdas a mulher tem para
e, né, não sendo culpada. Isso que é engraçado. Ela perde muito mais do que ele e ele fica lá na cidade, vivendo. Então, isso é um absurdo. E aí, Roberta, eu queria, assim, mais uma vez, parabenizar o programa por espaços como esses, né, que ajudam as mulheres a ter consciência, porque a gente pensa assim, poxa, por que fica numa relação dessa? E aí eu escutei essa semana de uma senhora, queria trazer a fala dela, falando que o programa ajudou ela a entender o que era violência psicológica. E ela percebeu que o marido faz isso com ela e chegou a ameaçar, falou assim, olha, eu vou ligar para a delegacia da mulher e tal. É um avanço, Roberta, é um avanço. E uma senhora, né, que a gente está falando de uma outra geração. Que está acostumada com a violência estrutural. Aí, por causa de um canal como esse, e ela falou assim, fala com a Roberta. Eu falei que ia te contar esse caso, que eu achei muito bacana. Uma senhora perceber que o que ela sofreu a vida inteira não era normal. E ela percebeu agora. Ela estava o tempo todo nessa violência. É legal e ao mesmo tempo não é, né? É legal que ela tenha acordado e ela ameaçou e disse que ele tomou um susto, assim, né? Porque ele já sabe o que isso significa também. Sim, assim, a gente vê que a manipulação, às vezes, é num nível tão grave, assim, eles manipulam de tal forma que a mulher às vezes fica ali naquele ciclo e ela não consegue sair porque ele pede desculpa. Ele diz que ele vai mudar. Sim. E você acredita. Teve uma aqui que falou, que ele vai mudar. Eu não consigo sair. Sim, porque é um ciclo, faz parte desse ciclo. A manipulação também do agressor, ela é assim, ela ocorre. E aí ele pede desculpa, ele dá um presente, ele diz que nunca mais vai fazer aquilo. E você chega a se emocionar, às vezes. Chora na sua frente, ajoelha, pede perdão, não é? E você acredita verdadeiramente que ele vai mudar. E ele não vai mudar, essa é a verdade. Vai ficar naquele ciclo a vida inteira. E eu já vi vítimas de passarem anos e anos da vida acreditando que aquilo um dia ia mudar. E, agora, infelizmente, não vai mudar. Eu queria saber, doutora, o perfil dessas mulheres que estão sendo acolhidas, atendidas, as vítimas, nessa operação. Porque olha só que relato que eu estou vendo aqui agora, que a gente acabou de receber. Roberta, boa tarde. Eu vivi por 20 anos, imagina, 20 anos de relacionamento com agressão verbal e me senti a pior pessoa do mundo, mas eu consegui sair. Hoje, voltei a estudar, passei em 2 concursos. Gente, eu quero essa pessoa aqui no programa. Passei em 2 concursos, demorei para fechar a porta, mas quando fechei, joguei a chave fora. Não me identifica, por favor. Ela não quer ser identificada. É claro que a gente respeita, viu? Quero dizer que as mulheres que eles não mudam. Olha aí, a gente está falando de pessoas que têm propriedade dessa dor, tá? Mas nós podemos mudar. Olha que frase importante. E aí a gente lê o relato de uma mulher que viveu 20 anos assim no relacionamento e na semana passada também teve uma outra prisão de um casal jovem, né? No caso do agressor, na prisão do agressor, não da vítima, tá, gente? Mas era um casal jovem, ele com 19 e ela com 18. A gente deu aqui também esse caso aqui na TV Vitória, doutora. Então a gente vê, não tem perfil. Não tem perfil, não tem idade, não tem classe social, não tem nível escolar, não tem. A agressão ela ocorre em qualquer lugar. Seja ela psicológica, seja ela física, ela ocorre em qualquer tipo de pessoa. Não tem essa... E o que me deixa chocado aqui, por exemplo, o caso da Patrícia, nem mesmo ela sendo policial militar da nossa força pública. Muitas agentes da segurança pública, muitas pessoas que atuam na segurança pública, demoram a ter coragem realmente. Isso é fato. Isso daí é porque ela é mulher. Antes de ser uma agente da segurança pública, ela é mulher também. E ela, às vezes, demora também a identificar, sabe quais são as consequências de uma denúncia. E aí, às vezes, né, porque o agressor é aquela pessoa que ela amava. Então, é realmente muito difícil para a mulher, seja ela ou não da segurança pública. É um caso emblemático que a gente teve, foi o da Deise, vítima de feminicídio em Vitória. Esse ano, minha gente, nós já alcançamos 17 feminicídios. Pensa, são 17 filhas, muitas mães, muitas irmãs, né? Então, são famílias que são destruídas. Obrigada pela sua presença, Lu Infantini. Obrigada. Você sempre contribuindo aqui com o programa. Doutora Juliana, a gente agradece imensamente também, né? A gente sabe o quanto a sua agenda é corrida e você hoje contribuindo aqui mais uma vez com o Fala Espírito Santo. A gente agradece de todo o coração. E, Patrícia, obrigada também, tá? Dá um beijo na filhona. Boa tarde.